Informação importante no Corinthians para vocês. O Nicola e o Cereto atualiza o mercado da bola do Corinthians e também todos os bastidores. Tem muita coisa importante nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes, deixa o like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí ao Nicola e o Cereto atualizando pra gente um noticiário corintiano com bastante novidade, fiel. Dá só uma olhada. Preciso falar agora sobre o Corinthians para registrar uma postagem que mexeu com torcedores alvinegros. Na manhã desse sábado, Memphis Depay foi às suas redes sociais e escreveu o seguinte, abre aspas, o melhor de mim ainda está por vir, fecha aspas. Levando em consideração que o atleta de 30 anos está em meio a uma pré-temporada, apenas jogando e treinando no Corinthians, dá para imaginar que essa referência faz questão de enfatizar sua evolução física e também técnica, além da adaptação ao futebol brasileiro. Os primeiros meses do Memphis Depay no Brasil já foram bem promissores. 14 jogos, sendo 11 como titular, 7 gols e mais 4 assistências. Memphis que teve papel importante para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento e classificá-lo para pré-Libertadores. Memphis não deve fazer parte da estreia do time nessa quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians pretende focar os esforços para ter o Memphis muito bem na pré-Libertadores, jogos super importantes. O Timão precisa passar por 2 mata-matas antes de chegar à fase de grupos da competição. Importante lembrar ainda que o Memphis, especialmente por conta dos 30 anos e do histórico de lesões grande antes da chegada ao Corinthians, vai ter esse tratamento especial para que ele possa adquirir a melhor condição física antes de ser colocado em campo. Para fechar o noticiário alvinegro, só registrar que Pedro Raul segue à disposição do mercado, mas sem propostas. Não houve nenhuma oferta para a compra do jogador de 28 anos de idade. O Corinthians pagou 25 milhões de reais, mas já aceita um prejuízo. Algumas sondagens por empréstimo, mas todos os clubes que o procuraram se assustaram com um salário de 700 mil reais por mês. O Timão até ajuda com parte desse salário, mas as ofertas que apareceram de times que não interessaram ao jogador. A saideira em relação ao Pedro Raul, contrato até dezembro de 2027, desde que chegou ao Timão, 32 partidas, 3 gols e uma única assistência. Hora de falar sobre o novo patrocínio master do Corinthians. Opa, novo? Vamos lá. O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte, mas cobra uma posição oficial da patrocinadora. A Esportes da Sorte não tem autorização para atuar no Brasil desde que tomou a decisão de se acertar com a Lotérica, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, cuja inscrição para regularização custava 5 milhões de reais. Todas as outras casas se regularizaram via Ministério da Fazenda, o governo federal, ao custo de 30 milhões de reais. Pois bem, nesse ano o STF decidiu invalidar os acordos de casas de apostas com a Lotérica. E a situação da Esportes da Sorte é desesperadora. Ela não tem autonomia para atuar em território brasileiro e existe uma preocupação grande do Corinthians em perder seu patrocinador que garante 103 milhões de reais por ano. Nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais mensais que o Timão paga ao Memphis Depay. O Corinthians completa com mais 800 mil, mais 2 milhões e 100 mil do salário de 2.900 do Memphis vem da patrocinadora. A boa notícia é que o Corinthians deixou vazar ter sido procurado por outras empresas de casas de apostas esportivas dispostas a assumir o contrato da Esportes da Sorte. Uma delas, segundo o Timão, toparia até bancar valores superiores aos 103 milhões de reais. Confesso que desconfio um pouco dessas informações que o Corinthians deixa vazar. O Augusto Melo tem essa tática de sempre tentar tranquilizar e garantir notícias boas. Várias delas não se confirmam. Só para completar mais uma do Timão, Maicon, volante, ficará no Corinthians, teve seu contrato de empréstimo renovado junto ao Shakhtar Donetsk, mas com uma informação importante. Para liberá-lo por mais um ano, o jogador aceitou uma redução importante no salário. Sobre Rodrigo Garro, o Corinthians não tem data para a estreia do atleta em 2025. Na próxima quinta-feira, você sabe, o Timão faz sua primeira partida da temporada no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino e já dá para cravar que o Rodrigo Garro está fora. Nicola, o que acontece? O Corinthians, nas últimas horas, divulgou que o atleta tem uma tendinopatia patelar que ele trata desde o ano passado e que por conta disso haverá uma programação especial para o Garro, ainda sem data para estreia. O jogador nem tem ficado concentrado no CT junto dos demais, onde é realizada a pré-temporada.
E óbvio que a tendinopatia existe, mas por trás disso há uma preocupação muito grande do Corinthians em não expor o Garro depois do episódio de 2 sábados atrás. Ele acabou se envolvendo num acidente fatal, seu carro bateu com uma moto e o motociclista faleceu na hora. O Garro prestou esclarecimentos. Nessa semana, inclusive, as autoridades argentinas confirmaram que o motociclista que morreu havia testado positivo para cocaína, para maconha e havia um alto teor de álcool no seu sangue. Ele também pilotava sem capacete, sem luzes e com a sua habilitação suspensa há 2 anos. Mas tudo isso ainda repercute muito fortemente no Rodrigo Garro e o Corinthians pretende utilizá-lo somente quando ele estiver bem. Não há data para estreia do jogador na atual temporada. Só mais uma em relação ao Timão. Segue repercutindo o depoimento dado por José da Rocha Neto, que é o dono da Vai de Bet, à polícia. Nesse depoimento ele garante que o Alex Cassondé nunca participou de nenhuma movimentação, não foi intermediário do acordo, até aí nenhuma novidade. A novidade é que Toninho dos Santos, que foi apontado pelo CEO da Vai de Bet como o real, verdadeiro, o legítimo intermediário do acordo, o Toninho está cobrando do Corinthians e da Vai de Bet o pagamento da comissão. O problema é que o contrato foi rescindido muito antes do previsto, haveria um vínculo de 3 anos, mas ele não durou nem 6 meses. Bora de informação. Do Memphis Depay. O Memphis Depay postou hoje nas redes sociais uma mensagem que deixou o torcedor muito animado. O Memphis, no perfil dele, no Twitter, no X, ele postou a seguinte mensagem, que ainda tem muito a oferecer para o Corinthians. Ele diz que o melhor início dele por um time, que o melhor ainda está por vir. Foi a mensagem que ele deixou. O melhor de mim ainda está por vir. O melhor de mim está por vir. Escreveu, em tradução, é claro, para o português, ele escreveu em inglês, mas a tradução para o português é exatamente essa. O melhor de mim está por vir. Está o Memphis Depay, portanto, dizendo que ainda vai ter o melhor dele com a camisa do Corinthians, ainda está por vir. Ele terminou a temporada com 14 jogos disputados, 7 gols marcados e 4 assistências. É o melhor início dele por um time na carreira. O Memphis, que afirmou que ainda tem muito a oferecer em campo pela equipe do Corinthians. Então, Memphis Depay, the best of me is yet to come. O melhor ainda está por vir. O melhor de mim ainda está por vir. É o Memphis Depay deixando o recado dele para a torcida do Corinthians e ele vai estar à disposição do técnico Ramon Dias para o compromisso da próxima quinta-feira contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Provavelmente o Corinthians não terá o time completo para esta partida. Um desfalque já é certo, é o Rodrigo Garro, que está tratando de uma lesão no joelho direito e vai desfalcar o Corinthians na estreia da temporada. O Rodrigo Garro, de acordo com o Corinthians, ele tem uma tendinopatia patelar. Esta é a contusão, o nome da contusão do Rodrigo Garro, tendinopatia patelar. Desde o ano passado, ele tem essa contusão. Estava jogando machucado, portanto, o Rodrigo Garro. Essa é uma lesão que ocorre quando o tendão patelar, que liga a patela à tíbia, fica inflamado ou sofre microlesões. Por conta do problema, o camisa 10 não tem participado de todas as atividades com o restante do elenco do Corinthians nesse início de pré-temporada. Além disso, ele foi liberado para não se concentrar no CT Joaquim Grava, também por estar abalado pelo acidente automobilístico com vítima fatal que se envolveu no último sábado. O Garro tem sido liberado das concentrações para ficar com a família. Segundo o Corinthians, a respeito da contusão, os sintomas vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 2024, foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. Ou seja, a lesão não piorou. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas
e preparadores físicos do clube, informou o clube em nota oficial. Em casos mais graves, esse tipo de lesão demanda tratamento cirúrgico. Não é o caso do Garro. A contusão do Garro não terá necessidade de operação. Chegou a fazer infiltrações no joelho em 2024 para ter condições de atuar, mas após o término da temporada, ele iniciou o tratamento fisioterápico e seguiu durante o período de férias. Então, o Garro deve ser a ausência, certamente será a ausência do Corinthians no jogo da quinta-feira contra o Bragantino. Ele não vai jogar. Com isso, quem vai ganhar uma chance do time do Corinthians será o Igor Coronado. Pelo menos essa é a tendência, porque o Igor Coronado é o único jogador da posição, né? Ele é o reserva imediato do Rodrigo Garro no time do Corinthians. Ele teve poucas chances com o Ramon Dias na temporada 2024, notadamente a grande partida que ele fez com a camisa do Corinthians foi aquela partida contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana em Fortaleza, foi um jogaço dele com a camisa do Corinthians, mas ele não teve grandes chances assim com a camisa corintiana. Então, o Igor Coronado vai ter mais chances com a camisa do Corinthians neste início de temporada, já que o Garro vai ficar de fora de alguns jogos por causa da contusão. Quero dizer também o seguinte, que o Pogba, meio-campista Pogba, que é alvo do Corinthians neste início de temporada, ele pode, a partir de amanhã, deste domingo, dia 12 de janeiro, exatamente 2 meses antes do fim da punição por doping, ele pode pode começar a treinar por um clube de futebol. Está liberado para treinar por um clube de futebol. Ele pode jogar futebol só a partir de março. Ainda está sob suspensão. Ainda está punido, né, pelo exame antidoping. Mas ele já está liberado para treinar com a camisa de um time de futebol já a partir deste domingo, dia 12 de janeiro. O Corinthians continua interessado na contratação do Pogba. O problema é a questão do dinheiro que envolve a transação. O Corinthians, nesse momento, não encontrou um parceiro financeiro para fazer a proposta ao Pogba. Quero falar também do Pedro Raul. O atacante Pedro Raul foi um dos maiores investimentos do Corinthians na temporada passada, mas virou uma dor de cabeça para a comissão técnica em 2025. O centroavante foi comprado por $5 milhões, cerca de 25 milhões de reais na cotação da época. Muito dinheiro, né? Mas não deu certo. O Pedro Raul foi uma verdadeira dor de cabeça, um mico, um abacaxi, vestindo a camisa do Corinthians. Era uma das grandes apostas do sistema ofensivo do ano passado, mas marcou apenas 3 gols em 32 jogos. Agora o Corinthians quer negociar o Pedro Raul, mas não apareceu nenhum time efetivo para contratar, com uma proposta efetiva para contratar o jogador. E o jogador também não está muito afim de deixar o Corinthians, onde ele ganha algo em torno de R$700 mil por mês. Então ele não deseja deixar o Corinthians neste momento e faz jogo duro para o Corinthians, mesmo sem agradar a comissão técnica. O Pedro Raul disputa a posição, por exemplo, com o Héctor Hernandes, que também está encostado no elenco do Corinthians por causa de uma lesão que ele sofreu logo após ser contratado em agosto. Aliás, por falar em Héctor Hernandes, ele já está recuperado desta contusão. O espanhol deve ficar à disposição do Corinthians para o jogo contra o Bragantino na próxima quinta-feira. E o Corinthians anunciou nesta sexta-feira a compra definitiva do zagueiro Kaká, que assinou o contrato com o clube até o fim de 2028. O zagueiro estava emprestado pelo Tokushima Vortis do Japão, mas atingiu metas que obrigaram o Corinthians a comprá-lo em definitivo. O Corinthians não divulgou os valores da operação,
mas deve pagar 4 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 24 milhões de reais na cotação atual, por 90% dos direitos econômicos do atleta. É um bom dinheiro, hein? E a multa rescisória do contrato é de 300 milhões de reais para clubes do Brasil e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Portanto, o Kaká é definitivamente jogador do Corinthians. O que não impede o Corinthians de ir ao mercado em busca de um novo zagueiro. O Corinthians quer a contratação de um zagueiro canhoto. É a intenção do técnico Ramon Dias contratar um zagueiro canhoto para a posição do Kaká. Não confia muito no Kaká, o zagueiro Ramon Dias, embora o Corinthians tenha contratado o jogador em definitivo. Salve fiel, salve nação corintiano, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. O Corinthians aí que está se preparando, né, para a estreia do Campeonato Brasileiro e já sabe que vai ter aí um desfalque por algum tempo. O Rodrigo Garro foi diagnosticado com problema no joelho, vai passar por um tratamento específico, né, e com isso abre margem para quem será o substituto ideal para o Rodrigo Garro. Igor Coronado ou Thales Magno? Os dois estão disputando aí a posição para quem nas próximas rodadas foram aí o substituto do Rodrigo Garro, que infelizmente foi diagnosticado com esse problema aí no joelho. O Corinthians aí que segue em busca de títulos nessa temporada, né? Promete fazer algumas contratações pontuais na zaga, na lateral, no meio-campo e também no ataque. Entende, né, que o ataque do Corinthians hoje é uma prioridade dentro desse elenco. O Corinthians busca aí jogadores rápidos, de habilidade, estilo Yuri Alberto mesmo, porque a gente sabe que o mercado sempre leva aí os melhores jogadores do Corinthians. Então, tenta levar os melhores jogadores do Corinthians. E o Yuri Alberto deve ter aí algumas sondagens na metade do ano e com isso o Corinthians já prepara alguma contratação para o ataque, né? De preferência, um atacante veloz que não seja fixo lá na área. Deixa aí seu like no vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, o que você acha sobre o mercado da bola do Corinthians. Bastante tímido até agora, né? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!